Saudações acadêmicas, caros estudantes da 11ª classe, sejam bem-vindos à nossa aula, cuja unidade é Trabalho e Energia. Nós, nessa primeira aula da unidade em causa, vamos falar sobre a equação e gráfico do trabalho mecânico. Recordar que na nossa primeira unidade estamos a tratar da mecânica, onde falamos lá sobre a cinemática, dinâmica e estática. E agora vamos falar do trabalho e energia. De acordo com o nosso tema, trabalho mecânico é uma grandeza física que é definida pela expressão trabalho igual a força vezes deslocamento vezes cosseno de alfa. Recordar que na classe anterior nós não havíamos abordado acerca do cosseno de alfa, só a falar da 8ª classe, porque lá na 8ª classe nós falamos do trabalho. Mas recordar que nós, para realizarmos o trabalho, é necessário obedecer duas condições. A primeira condição é a aplicação de uma força e, como resultado disso, a segunda condição é a existência de um deslocamento. Como podemos ver pela figura, se nós aplicamos a força F sobre este corpo, então este corpo deve entrar em movimento e, como consequência do movimento, surge aqui a força de atrito. E recordar que o mesmo corpo, sobre ele atua o peso, que é a força de gravidade, e a superfície exerce sobre o corpo uma força que chamamos de força normal. O ângulo alfa na nossa equação corresponde ao ângulo formado entre a força aplicada e o sentido de deslocamento. Nesse caso é o sentido horizontal. Então a força é dada em Newton, a versão de deslocamento é dada em metro. Se nós falarmos do trabalho, que é W, é dado em Joule. Então, com isso, nós também podemos dizer que o trabalho mecânico pode ser calculado através da área subentendida pelo gráfico da força em função da sua posição. Por exemplo, aqui nós temos o gráfico da força em função da posição, corresponde ao gráfico do trabalho. Então, a área subentendida a este gráfico corresponde ao trabalho. Neste caso, estaremos a calcular a área do trabalho e obteríamos, através desse cálculo, o trabalho realizado. E a seguir, nós vamos ver a aplicação da equação do trabalho. A equação do trabalho mecânico pode ser usada para deduzir a expressão da energia cinética e potencial. Então, quando nós falamos de deduzir a energia cinética e potencial, dentro da energia potencial nós podemos ter lá a energia potencial elástica e a energia potencial gravitacional. Então, a nossa aula de hoje vai se preocupar em deduzir essas expressões das três energias aqui referidas. Primeiro temos o trabalho realizado pela resultante de um sistema de forças. Observando a figura que está cá, ela representa um corpo que se desloca da posição x1 até a posição x2. E esse deslocamento é através da aplicação de uma força ou de um conjunto de forças, mas cá representamos a força resultante, cujo sentido coincide com o sentido do movimento do corpo. E deste modo, significa que o trabalho realizado pelo bloco será igual à força resultante vezes a variação de deslocamento, que é da posição x1 até x2, vezes o cosseno do ângulo alfa. E como podemos ver, o ângulo formado entre a força resultante e o deslocamento é de 0 graus. E sendo assim, cosseno de 0 graus é igual a 1. A força resultante pela segunda lei de Newton é massa vezes aceleração. Substituindo isso na expressão do trabalho, então no lugar da força resultante teremos massa vezes aceleração, vezes a variação da posição, e no lugar de cosseno de alfa substituímos por 1, que pode não ser escrito porque é um elemento neutro na multiplicação. Desta forma, nós vamos recorrer à equação da velocidade para movimento variado, que velocidade é igual à velocidade inicial mais aceleração vezes o tempo. E podemos escrever, isolando o tempo, que será igual à velocidade final menos velocidade inicial sobre a aceleração. Passamos a velocidade inicial para o primeiro membro, passa a ser negativo, e a seguir passamos a aceleração que está a multiplicar para outro membro, vai dividir. E substituindo essa expressão na equação principal do movimento variado, que é a equação da posição, então obtemos o seguinte: no lugar de tempo,
Vamos substituir pela velocidade final menos inicial sobre a aceleração. É o que temos cá. A variação da posição fica igual à velocidade inicial e, no lugar do tempo, substituímos por a velocidade final menos inicial sobre a aceleração, mais 1/2 da aceleração vezes o tempo ao quadrado. No lugar do tempo ao quadrado, vamos escrever velocidade menos velocidade inicial, colocamos também ao quadrado, sobre aceleração ao quadrado. E se forem a desenvolver essa expressão através do cálculo de MMC e simplificação da aceleração no segundo aditivo, podemos chegar a esta equação, que é conhecida como equação de Torricelli, que a mesma diz que a velocidade ao quadrado é igual à velocidade inicial ao quadrado menos 2 vezes a aceleração vezes a variação da posição. É menos quando trata-se de movimento retardado, onde a aceleração é negativa, e pode ser mais quando se trata de movimento acelerado, onde a aceleração é positiva. Com isso, se nós formos a evidenciar ou isolar o A, quer dizer, isolar a aceleração, então passamos a velocidade inicial ao quadrado para o outro membro, passa a ser negativo, e depois passamos o produto de 2 pelo deslocamento para o outro membro, vai dividir. Considerando que a aceleração é positiva, então obtemos a expressão que está cá. A aceleração é igual à velocidade inicial, a velocidade final ao quadrado, menos velocidade inicial ao quadrado, dividido por 2 vezes variação da posição. E substituindo essa expressão na expressão do trabalho, na equação do trabalho, anteriormente deduzida, obtemos. Então, no lugar da aceleração, escrevemos o que correspondente lá, dizemos da equação de Torricelli. Ficamos com trabalho igual a massa vezes velocidade ao quadrado, que é velocidade final ao quadrado, menos velocidade inicial ao quadrado, dividido por 2 vezes variação da posição, vezes variação da posição que já estava na equação. E simplificando variação da posição por variação da posição e distribuindo a massa pela velocidade final e pela velocidade inicial e separando as frações, ficamos com o trabalho igual a massa vezes velocidade final ao quadrado sobre 2 menos a massa vezes velocidade inicial ao quadrado dividido por 2. Os termos cá representados correspondem à energia cinética, uma vez que a energia cinética é igual a 1/2 da massa vezes velocidade ao quadrado. Então, com isso, podemos escrever que o trabalho é igual à velocidade, aliás, a energia cinética final, colocamos cá, menos energia cinética inicial, substituímos cá. Com isso, significa que o trabalho corresponde à variação da energia cinética. Sendo assim, estamos a dizer que o trabalho realizado pela resultante de um sistema de forças aplicadas sobre um corpo é igual à variação da energia cinética desse mesmo corpo. E assim sendo, a energia cinética é a energia mecânica que um corpo possui devido ao seu movimento. Significa que um corpo só possui energia cinética se esse mesmo corpo estiver em movimento, como podemos ver pela expressão que a energia cinética é diretamente proporcional ao quadrado da velocidade. O que quer dizer que, quanto maior for a velocidade do corpo, maior é a energia cinética. E se esse corpo não possuir velocidade porque está em repouso, significa que também não possui energia cinética. E agora vamos ver o nosso primeiro exemplo. Através do gráfico que está representado cá, diz que o gráfico representa a força do motor de um automóvel de 1,5 toneladas em função do seu deslocamento ou da posição. Então, na linha A, pede para determinar a aceleração do automóvel a 500 metros da origem, e na linha B, calcula o trabalho realizado pelo automóvel durante todo o trajeto. Para a linha A massa do automóvel é de 1,5 tonelada, e uma vez que uma tonelada corresponde a 1000 kg, significa que 1,5 vamos multiplicar por 1000 e vai corresponder a 1500 kg. A força é de 1000 newtons e queremos a aceleração. De acordo com a segunda lei de Newton, isolando a aceleração, teremos força sobre massa. Substituindo os dados, no lugar da força colocamos 1000 newtons e no lugar da massa colocamos 1500 kg. O que significa que, dividindo esses dois números entre si, teremos a aceleração igual a 0,67 metros por segundo ao quadrado.
em relação à linha B. Na linha B, está a pedir para calcular o trabalho realizado durante todo o trajeto. Então, consideramos como o trabalho total. Nós vimos anteriormente que o trabalho pode ser calculado através da área subentendida do gráfico da força em função da posição. E uma vez que se trata de um trapézio, então significa que nós temos a área do trapézio como sendo igual a base maior mais base menor dividido por 2, tudo isso multiplicado pela altura do trapézio. E o que seria a base maior na nossa figura? A base maior corresponde ao lado onde temos o eixo de x, que nesse caso varia de 0 até 1000 metros. Então a base maior é igual a 1000 metros. E a base menor está no intervalo de 400 a 800. Então a base menor corresponde a 800 menos 400, que vai dar 400 metros. E a nossa altura vai da origem 0 até ao ponto máximo do nosso gráfico, que nesse caso é 1000 newtons. Substituindo esses dados na fórmula, obtemos o trabalho total como sendo igual a base maior que é 1000 mais a base menor que é 400 dividido por 2, tudo isso multiplicado pela altura que é igual a 1000. Adicionando 1000 por 400, obtemos 1400 dividido por 2 vezes 1000. Metade de 1400 corresponde a 700, e 700 multiplicado por 1000 vai dar 700.000 joules. Ou seja, temos 700 kJ. Esse é o trabalho realizado pelo motor, que corresponde à área subentendida do nosso trapézio. Mas também o aluno pode dizer que o trabalho total é igual, ou a área total dessa figura é igual à área do primeiro triângulo, mais a área do retângulo, mais a área do terceiro triângulo. Fazendo o cálculo, vai obter o mesmo resultado. Passamos a seguir para o ponto número 2. Tem a ver com o trabalho realizado pela força de gravidade. A figura representa um corpo que é lançado da posição y1 para a posição y2, com uma velocidade constante. Então, nós vimos lá na unidade anterior mecânica, concretamente na cinemática, sobre os lançamentos verticais de baixo para cima. E aqui não se difere. Temos o bloco que é lançado da posição y1 até a posição y2. Então, a força do lançamento é a força F, cujo sentido coincide com o nosso referencial. E, consequentemente, a força de gravidade vai ser negativa. E, de acordo com a segunda lei de Newton, se o corpo move-se com velocidade constante, significa que a resultante das forças que atuam sobre o corpo é nula. Assim, significa que a força que coincide com o sentido F, que é a força F, é positiva, menos a força de gravidade, cujo sentido é oposto ao referencial. Então, a soma dessas duas forças tem que ser igual a 0. Mas, como sabemos, a força de gravidade vai ser negativa. Passando a força de gravidade para o segundo membro, significa que a força F é igual ao peso, que é a força de gravidade. Então, com isso, uma vez que a força de gravidade e a força F têm sentidos opostos ou sentidos contrários, então significa que a força de gravidade é negativa, como já havíamos explicado. Logo, na equação geral do trabalho, substituímos no lugar da força por menos força de gravidade. E no lugar de deslocamento x, colocamos deslocamento y, porque se trata de movimento vertical, vezes o cosseno de alfa. Com isso, significa que no lugar do deslocamento y, vamos colocar o y final menos y inicial, significa y2 menos y1. E no lugar da força de gravidade, colocamos massa vezes aceleração de gravidade. E uma vez que o ângulo formado entre a força F e o sentido de deslocamento é de 0 graus, então o cosseno de 0 é igual a 1, por isso que desaparece nessa segunda equação. E, aplicando a propriedade distributiva, massa vezes gravidade vai multiplicar por y1, y2 nesse caso, menos massa vezes gravidade multiplicado por y2. Mantemos o sinal negativo lá fora de parênteses, e com isso significa que a energia potencial gravitacional é dada pela expressão. A energia potencial gravitacional pode ser igual a menos massa vezes
gravidade vezes y, ou então no lugar de y podemos colocar h, que corresponde à altura. Assim sendo, significa que o trabalho realizado pela força de gravidade é igual a menos variação da energia potencial. Nesse caso, a energia potencial gravitacional. Então, o trabalho é igual à variação da energia potencial, mas com sinal contrário. E explicamos que o sinal é negativo porque a força de gravidade é oposta ao sentido do movimento. O que significa que se o corpo estivesse em queda livre, ou seja, se abandonássemos o corpo da posição y2 e desloca-se para a posição y1, então o trabalho será igual à variação da energia potencial gravitacional positiva, porque a força de gravidade poderia coincidir com o sentido do movimento do corpo, mas nessas condições cá será negativo. Sendo assim, a energia potencial é toda a energia que um corpo possui devido à sua posição em relação ao Sol. Significa que a energia potencial é diretamente proporcional à altura, como podemos ver. Quanto maior for a altura, maior será a energia potencial. Então, a energia potencial só existe quando o corpo se encontra a uma determinada altura do Sol. Quer dizer que se o corpo estiver sobre o Sol, uma vez que a altura é nula, a energia potencial também será igual a zero. E vamos ver o nosso segundo exemplo. Com base nesta figura, vamos calcular o trabalho realizado pela força de gravidade, deslocando-se da posição A até a posição B. Sendo assim, nós vamos colocar os dados. A massa do corpo, como já vê na figura, de 3 kg, e a nossa altura corresponde a 60 cm. Convertendo 60 cm para o sistema internacional, que é metro, já sabemos qualquer número em centímetro é só dividir por 100 e o seu resultado já estará em metro, nesse caso dá 0,6 metros. Vamos aplicar a aceleração de gravidade de 9,8 metros por segundo ao quadrado para determinar outro trabalho. Então, o trabalho da energia potencial é igual a massa vezes gravidade vezes altura. Substituindo os dados, a massa é de 3 kg vezes 9,8 metros por segundo ao quadrado vezes 0,6 metros. O produto desses três números dá 17,64 e a unidade é Joule. Passamos para a terceira situação, onde nós temos o trabalho da força elástica. De acordo com a lei de Hooke, ela estabelece que a força elástica é diretamente proporcional à deformação sofrida pelo corpo. Por isso, o trabalho da força elástica é em função da elongação ou deformação sofrida pela mola, deve ser uma linha reta. Nós poderemos ver o gráfico cá, realmente é uma linha reta. Mas também sabemos que a área subentendida pelo gráfico, f de x, é igual ao trabalho realizado pela força, como vimos anteriormente. Então, com base neste gráfico que está aqui, podemos escrever que a área é de um triângulo que é base vezes a altura dividido por 2. E pela figura, nós sabemos ou podemos ver que a área A corresponde ao trabalho W, a base do nosso triângulo corresponde ao x, que é o nosso deslocamento, e a altura do triângulo corresponde à força F. Então, substituindo, significa que no lugar de A colocamos trabalho, no lugar de base B colocamos a força F, colocamos o X, no lugar da base colocamos X, só mudamos a ordem, que era para organizar melhor, e no lugar da altura H colocamos a força F. Alteramos apenas a ordem dos membros porque queremos organizar melhor e gozam da propriedade comutativa. Então, pela lei de Hooke, como dizíamos que a lei de Hooke estabelece que a força elástica é diretamente proporcional à deformação sofrida pelo corpo. Então, a deformação é o x. O K corresponde à constante elástica da mola. Então, este valor é constante de acordo com a rigidez da mola. E essa rigidez varia de material para material de que a mola é feita. Então, substituindo, teremos que colocar no lugar da força F
K vezes o X. Então, ficaríamos com a constante elástica da mola vezes X, que é o deslocamento sofrido pela mola, vezes o outro deslocamento sofrido pela mola que já estava lá na forma. Com isso, ficaremos com 1/2 vezes constante elástica da mola, vezes o quadrado do deslocamento sofrido pelo corpo. Assim sendo, significa que a energia potencial elástica é igual a 1/2 vezes a constante elástica da mola vezes o quadrado do deslocamento sofrido pelo corpo. Com isso, estamos a dizer que a energia potencial elástica é a energia que um corpo elástico possui devido à sua deformação. Então, significa que a energia potencial elástica depende unicamente da deformação sofrida pela mola, ou então que o corpo sofre. E aí vamos ver o nosso terceiro exemplo. Calcule a energia potencial elástica oferecida por uma mola de comprimento 0,5 metro e constante elástica 200 Nm por metro. Então, os nossos dados mostram que a deformação é de 0,5 metro, K, que é a constante elástica, é 200 Nm por metro, e queremos a energia potencial elástica. Então, de acordo com a expressão, a energia potencial elástica é igual à constante elástica da mola vezes x² dividido por 2. Substituindo os valores, constante elástica é de 200 e o deslocamento é de 0,5, ou seja, a deformação, que vamos colocar ao quadrado, porque também está ao quadrado, dividido por 2. Metade de 200, podemos dividir 200 por 2, vai dar 100. 0,5 ao quadrado dá 0,25. 0,25 multiplicado por 100 vai dar 25, e a unidade da energia potencial é Joule. E assim calculamos os 3 exercícios e vimos a nossa aula. E para terminarmos a nossa aula, vamos apresentar cá o TPC, que é a atividade individual. Para a nossa próxima aula, o aluno deve copiar para o seu caderno os apontamentos da segunda ficha de apoio sobre o 9º tema, Lei de Conservação de Energia Mecânica. E depois explique as energias que são presentes ou que estão presentes nas seguintes situações. Na linha A, no movimento de um baloiço. Na linha B, no processo de produção de energia elétrica numa hidroelétrica. Por exemplo, a hidroelétrica de Caura Bassa. Então, vocês vão explicar dessas duas linhas quais são os tipos de energia que estão presentes durante o movimento de um baloiço e durante a produção da energia elétrica, tendo em conta o movimento das águas na barragem até ao movimento das turbinas ou das hélices da turbina que está lá associada ao mecanismo da produção de energia elétrica. Muito obrigado pela vossa atenção e até a próxima aula.